Tem como virar a câmera um pouquinho, Kennedy, só para o pessoal te ver direito? Pronto, tá começando a gravar. Então, pessoal, como eu havia dito na aula passada, deixa eu tirar aqui o fone, que senão fica ruim. Estou falando pelo celular e no computador. Então, como eu falei na aula passada, eu pensei, né, em trazer uma pessoa que fosse da área farmacêutica, né, para apresentá-lo sobre a nanotecnologia. Nada mais justo que isso, né? E aí, eu trago o Kennedy, que ele é farmacêutico, tá? Pela UFOP, graduação sanduíche na Universidade do Kansas, na mesma universidade que eu fiz também, especialista em farmacologia, interações medicamentosas, especialista em farmácia clínica hospitalar. Então, ele tem uma gama, né, de conhecimento aí para vocês. Então, aproveitem o máximo. Eu sei que vocês são quietos na aula, tem que estimular vocês para poder vocês, né, interagirem, discutirem, como a aula passada, né, que a gente viu que foi uma aula bem gostosa de se estudar. Então, eu quero que vocês absorvam o máximo que vocês possam, né, aqui com o Kennedy, ele conhece muita coisa da área farmacêutica. Eu sei que para a biomedicina, né, vocês têm um pouco de dificuldade, então é bom vocês aproveitarem ao máximo o conhecimento de alguém que é da área, no caso o Kennedy, que é farmacêutico. E eu quero interação, pessoal. O Kennedy não consegue ter acesso ao chat porque ele está como convidado. Mas aí, se vocês não quiserem ativar o áudio, vocês mandam mensagem, eu leio para o Kennedy e ele responde. Ou, quem quiser, ativa o microfone, tá? Vamos interagir, deixar a aula mais gostosa de se estudar, tá certo? Kennedy, seja bem-vindo. Eu agradeço aqui a sua presença, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite. A pessoa ideal, né, para estar transmitindo esse assunto para a turma. Não pensei duas vezes, não tive dúvidas, né? Então, agradeço de coração em nome da instituição, da Estácio Sergipe e também em nome da Coordenação de Biomedicina. Fique à vontade para falar o que você quiser, se apresentar e dar início à aula, tá bom? Então, eu vou trocar a minha tela aqui. Certo. Compartilhar a tela. No final, a gente ativa de novo e a gente tira uma foto para registrar. Uhum. Então, como a Rafaela falou, eu sou farmacêutico, especialista em farmacologia e também especialista em farmácia clínica. A gente estava conversando sobre o nosso interesse em biotecnologia, aí ela me convidou para dar uma aula. Ela me passando o plano dessa aula aqui, é um plano muito grande, envolve várias tecnologias, tanto tecnologia na parte de nanobiotecnologia, quanto na parte de liberação controlada. Então, o assunto é gigantesco, não dá para a gente cobrir tudo, a gente vai focar no que eu consegui achar exemplos legais para a gente. E, para começar, antes de falar de nanobiotecnologia, a gente começa falando um pouquinho de nanotecnologia, porque a nanobiotecnologia é um dos ramos da nanotecnologia. E para começar a discutir nanotecnologia, primeiro a gente tem que discutir o que é nano, porque é uma tecnologia que está relacionada ao tamanho das coisas. Então, um nanômetro. O que é um nanômetro? Sempre que a gente vai ler de um nanômetro, a gente vê lá que é 10 elevado a menos 9 metros. Só que 10 elevado a menos 9 metros é uma coisa meio vago na nossa cabeça. Então, eu prefiro pensar em diminuir pouco a pouco. Por exemplo, se a gente pegar o metro e dividir ele por 1000, em 1000 partes a gente tem 1 centímetro. Se a gente pegar esse 1 centímetro e dividir em 1 milhão, a gente tem uma visão melhor agora, dividir 1 centímetro em 1 milhão, agora a gente tem o que é um nanômetro. Um nanômetro, né? E o que a nanotecnologia envolve? A nanotecnologia envolve coisas que têm de 1 nanômetro a 100 nanômetros, ou dependendo do autor, de 1 nanômetro a 5.000 nanômetros. E um pouquinho na história,
Lá em 1961, esse físico, Richard Feynman, ele foi quem sugeriu que a gente poderia manipular os átomos. Ele deu uma palestra muito gigantesca nos Estados Unidos, todo mundo falou, e ele sugeriu que era para a gente manipular as substâncias na escala do átomo. Esse físico também ele foi famoso porque ele foi a primeira pessoa que conseguiu transformar elétrons em pósitrons, desculpe de novo, fótons em elétrons e pósitrons. O pósitron também é conhecido como antielétron ou antimatéria. Então, foi a partir dele que as pessoas começaram a pensar em manipular os átomos desta forma, e essa tecnologia começou a se desenvolver com os microscópios mais modernos e mais potentes, porque para a gente manipular uma coisa tão pequena, a gente precisa enxergar aquilo para a gente ver o que a gente está fazendo. Só que antes do ser humano pensar em nanotecnologia, a natureza já estava fazendo nanotecnologia há muito tempo. Hoje em dia, a gente tenta fazer nanotecnologia na área da saúde com foco principal de ter uma liberação controlada de medicamento, ou por direcionar um medicamento a certo alvo. Mas, por exemplo, a natureza já está fazendo isso há muito tempo. Liberação controlada, por exemplo, nós temos a insulina, ou todos os outros hormônios no corpo, é uma coisa bem controlada, e a gente está tentando imitar isso. Direcionamento de alvo, a gente tem todas as células do sistema imune que vai, pelo menos em teoria, diretamente no alvo que a gente quer, ou os anticorpos que são muito específicos. E, como curiosidade, eu trouxe aqui que na natureza, algo da nanotecnologia que tem intrigado os cientistas há muito tempo é o fato da lagartixa poder grudar na parede. Porque a maioria dos animais grudam na parede ou através de um ganchinho, por exemplo, um inseto, ele tem um ganchinho, que aquele ganchinho se encaixa nos locais ásperos de uma parede, por exemplo. A formiga não consegue subir uma superfície que é muito lisa. Ou, por exemplo, a gente tem animais tipo a lesma que soltam substâncias viscosas para ela se grudar. Só que no caso da lagartixa não é nada disso. A lagartixa não tem ganchinhos na pata. A lagartixa não tem nenhum material viscoso, grudento na pata. Então, como que ela consegue subir as paredes? Então, essa foi uma questão que há muito tempo intrigou os cientistas, e com o advento da microscopia cada vez mais forte, e vários experimentos também, né, e técnicas de bioquímica e biofísica, eles conseguiram descobrir que, bem numa escala bem nanométrica, as lagartixas têm, na superfície das patinhas dela, beta-queratina. O que a gente tem no cabelo é alfa-queratina, uma queratina que a disposição dos aminoácidos, bem na estrutura primária, ela está em alfa-hélice. Só que na pontinha das mãos da lagartixa, ela tem beta-queratina. Então, a queratina, ela está na posição beta-pareada. Então, ela forma uma superfície que ela é capaz de interagir com outras superfícies. E essa interação, durante nos últimos anos para trás, os cientistas achavam que era uma interação Van der Waals, só que agora eles estão achando que é uma interação eletrostática. Às vezes, a superfície que a lagartixa está subindo tem uma carga lá, positiva ou negativa, que consegue se interagir com essa beta-queratina, ou quando a superfície não tem carga, a beta-queratina consegue induzir uma carga nessa superfície para então poder se grudar. Outros exemplos também de nanotecnologia que a gente tem na natureza são os microtúbulos das células, que, na verdade, na minha opinião, deveriam se chamar de nanotubos, porque eles têm de diâmetro de 20 a 30 nanômetros, por exemplo. Eles são formados por tubulina, né, pela polimerização ou despolimerização de tubulina. Esses microtúbulos, eles têm função, por exemplo, na movimentação de substâncias dentro da célula. Eles mantêm o formato da célula, são muito envolvidos na mitose, no processo de separação de cromossomos. Na figura à esquerda, a gente tem um nanotúbulo de membrana, que também é um exemplo muito interessante também.
Esses nanotubos eles podem ter menos que 700 nanômetros, feitos de membrana e microtúbulos, ou eles podem ser um pouco maiores, mais de 700 nanômetros, e ter actina, membrana e também microtúbulos. É muito interessante que, além de fazer uma comunicação celular, esses nanotúbulos de membrana, eles também podem transferir organelas de uma célula a outra. Então, às vezes, uma célula ela sofre algum tipo de lesão, principalmente uma lesão por radicais livres. Ela pode ter as suas mitocôndrias desestabilizadas, e cientistas já gravaram um processo de já viram que uma mitocôndria pode passar de uma célula para outra. Por exemplo, essa primeira célula que sofreu lesão está perdendo as suas mitocôndrias por causa de lesão oxidativa, envia sinais para outra célula, e por dentro desse nanotúbulo uma célula transfere mitocôndria para outra, e quando essa célula recebe uma nova mitocôndria, essas novas mitocôndrias se multiplicam dentro dela e ela consegue novamente ter mitocôndrias para o seu funcionamento normal. Como eu disse, a nanobiotecnologia é um dos ramos da nanotecnologia, e a nanotecnologia envolve praticamente todas as ciências. Envolve química, física, engenharia, informática e a área da saúde. Na área da química, por exemplo, a gente tem tintas que duram muito mais tempo do que o normal. A gente pode ter catalisadores mais eficientes, lubrificantes inteligentes. Na parte da física, e também um pouco relacionado com informática, a gente consegue fazer displays inteligentes. Temos os nanotubos de carbono, que também as pessoas falam muito. E na parte que importa para a gente, na biologia, a gente pode usar a nanotecnologia, por exemplo, para desenvolver vacinas mais eficientes, ou para doenças que a gente ainda não conseguiu criar vacinas. A gente tem os sistemas de liberação controlada, ou uma liberação direcionada do medicamento. A gente pode fazer células, manipular células nessa área de nanobiotecnologia, para novas pesquisas. A gente pode desenvolver novos medicamentos. Tem também a parte de diagnóstico. E é muito interessante que em 1991, a nanotecnologia ainda começando, a IBM ela foi capaz, como a gente vê nessa figura superior na esquerda, de escrever numa placa de níquel IBM utilizando 30 átomos de xenônio. Então, isso foi uma coisa que revolucionou muito na época. E eles não seriam capazes de provar isso se a gente não tivesse uma microscopia bem desenvolvida, né? Porque como você ia mostrar para uma pessoa sem ter um microscópio muito bom, você conseguiu escrever IBM com 35 átomos de xenônio, né? E puxando mais para o lado da saúde mesmo. A gente, como eu estava falando, a gente pode, desculpa, a gente pode desenvolver novas vacinas, a gente pode desenvolver, por exemplo, vacinas de DNA, a gente pode ter o nanodiagnóstico, a gente pode direcionar certas moléculas de diagnóstico. Só que puxando para o meu lado, para o foco que eu conheço mais, a gente vai falar de nanotecnologia na indústria farmacêutica, consequentemente de nanotecnologia nos medicamentos. Por que seria interessante a gente aplicar nanotecnologia aos medicamentos? Primeiro, porque a gente pode fazer, a gente pode primeiro proteger o fármaco contra possíveis instabilidades. Por exemplo, fora do corpo, a gente pode proteger melhor o fármaco contra o oxigênio, contra temperaturas. E dentro do corpo, a gente pode proteger o fármaco, por exemplo, de enzimas do nosso corpo, do pH do nosso estômago. A gente também tenta utilizar a nanotecnologia para aumentar a eficácia terapêutica. A gente vai discutir mais um pouco. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre como a gente pode alterar a farmacocinética dos medicamentos, ou também sobre
o direcionamento dos fármacos. A gente não quer o fármaco agindo... A gente quer um fármaco agindo, por exemplo, em tal área. A gente pode tentar modificar essa entrega, entre aspas, dos fármacos. A gente pode diminuir a toxicidade do mesmo jeito que a gente está alterando a farmacocinética de um fármaco. Para aumentar a eficácia terapêutica, a gente também pode alterá-la para diminuir a sua toxicidade. A gente pode utilizar da tecnologia farmacêutica para diminuir a dose terapêutica e o número de aplicações. Então, a pessoa ela pode tomar uma dose menor e ainda menos vezes por dia. E, em consequência disso tudo, a gente tem uma melhor aceitação da terapia pelo paciente. Aqui, para relembrar um pouco de conceitos de farmacocinética, que é como uma droga é absorvida, como ela se distribui pelo corpo e como ela é eliminada, eu trouxe essa figurinha aqui e a gente vai tentar, no momento, discutir essa figurinha com um fármaco convencional. O que acontece, por exemplo, com um comprimido ou uma cápsula convencional? Quando você ingere, ela chega no estômago ou às vezes no intestino, aquela droga ela vai ser solubilizada. Então, o comprimido vai ser quebrado por forças do estômago, dissolvido pelos líquidos e enzimas do intestino, estômago, e aquela droga ela é praticamente quase toda liberada no mesmo tempo. Então, você tem muita droga ali de uma vez só no intestino, então seu corpo absorve muito rápido. Seu corpo absorvendo muito rápido, você vai ter uma grande quantidade daquilo de uma vez no seu sangue. Parte daquela droga vai se ligar às proteínas plasmáticas, parte vai ficar livre. Só que quanto mais droga você tem no sangue, mais droga você tem livre no seu plasma. Então, esse medicamento que está livre, ele pode rapidamente ser metabolizado no intestino para ser eliminado. Desculpa, no fígado. Ele pode rapidamente ser metabolizado no fígado para ser eliminado mais rápido. Ou, antes mesmo de ser metabolizado no fígado, ele já pode ser eliminado muito rapidamente, porque essa cinética de eliminação, de metabolização, segue normalmente uma cinética de quanto mais alto é a concentração daquela substância no sangue, mais rápida é a metabolização, mais rápida a eliminação. Então, é sempre uma cinética assim. E você tem muito mais droga também disponível ao mesmo tempo para agir nos seus receptores celulares. Então, assim você pode ter um efeito tóxico daquele medicamento. Só que também, como está sendo tudo metabolizado muito rápido, excretado muito rápido, o efeito dura pouco tempo. E é isso que a gente está tentando modificar com esses fármacos, esses nanofármacos. Então, por exemplo, aqui no gráfico ao lado, a gente tem ilhado em cinza. Desculpa, vamos fazer a linha sem ser pontilhada, a linha contínua em preta primeiro. Isso seria um medicamento qualquer que você toma, um anti-inflamatório, chega no seu estômago, dissolve tudo rapidamente, então é tudo absorvido rapidamente. É a concentração dele subindo rapidamente no seu sangue. E depois, rapidamente, tudo vai ser metabolizado e eliminado, e o efeito chega no final muito rápido. No caso de medicamentos de uso contínuo, a pressão para diabetes, você toma várias vezes ao dia e continuamente, então seria essa pontilhada cinza. Você toma uma ou duas vezes para entrar nessa faixa cinza, que seria entre a concentração tóxica mínima e a efetiva mediana. E depois você tem que tomar aquele medicamento 2, 3, 4, 5 vezes para ir mantendo as concentrações dele, concentrações plasmáticas do medicamento. No caso de nanotecnologia ou de liberação controlada de fármacos, o que a gente quer fazer é tipo essa linha pontilhada preta. A pessoa toma uma vez e essa concentração ela vai sendo mantida no plasma por longos períodos. A gente vai tentar agora discutir o que seria uma dessas tecnologias para manter o fármaco nessas concentrações. Então, eu trouxe para a gente aqui
tecnologias para a gente manter a concentração de fármaco, algumas outras tecnologias de liberação de fármaco, porque nem sempre a gente quer manter essa linha contínua. Às vezes a gente quer um efeito muito rápido de uma coisa. Por exemplo, você está tomando um remédio para dor de cabeça, para dor muscular, você quer um efeito bem rápido, então você quer que libere rápido. E às vezes a gente pode fazer liberar mais rápido do que um medicamento convencional, mais rápido do que essa linha preta. Vamos discutir uma tecnologia para isso e depois a gente vai mudar um pouco para as tecnologias direcionadas ao alvo terapêutico. Então, as duas primeiras tecnologias que eu trouxe são bem interessantes. Essas tecnologias já estão disponíveis no mercado há mais tempo, por serem mais simples. São exemplos de matrizes de liberação controlada. E é que agora a gente vai discutir primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito. No lado esquerdo, o que a gente tem é uma matriz hidrofóbica, uma matriz inerte, que não se absorve em água. Que não se dissolve em água, desculpa. Então, quando você ingerir esse medicamento, ele não vai ser rapidamente solubilizado no seu estômago ou intestino para liberar tudo de uma vez. Na verdade, isso é uma matriz polimérica. Às vezes ela é feita de etilcelulose, polietileno, alguns tipos de triglicerídeos, ceras, e o que ela tem são poros e tubos nanométricos, e no interior desses tubos, que estão dispostos em forma de labirinto dentro da cápsula ou do comprimido, você vai ter o medicamento lá dentro. Então, por esses poros, lentamente, a água entra, dissolve um pouquinho de medicamento, e o medicamento ele se difunde para fora do medicamento, para fora do comprimido ou cápsula. E esse processo vai se repetindo várias vezes pelos poros, e você consegue ter uma liberação lenta do medicamento. Então, você não tem picos muito altos de fármaco no sangue, então evitando, assim, atingir níveis tóxicos do medicamento. Também, como esse fármaco está liberando lentamente, esse efeito pode se durar por 12 horas, 24 horas. Então, ao invés de você ter que tomar um medicamento de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, você pode tomar 2 vezes por dia, uma vez por dia, e é muito conveniente para o paciente. Já o exemplo na direita já é um exemplo de matriz hidrofóbica. Então, pode ser feito de metilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, alguns tipos de carbômeros. Então, aqui o que a gente tem é uma matriz hidrofílica, ela é uma matriz que se dissolve em água, e ela é uma matriz que, se entrar em contato com a água, ela vira gel. Então, vamos pensar, ela está uma matriz seca com o medicamento no seu interior. O medicamento está todo difundido no interior desse comprimido ou cápsula. Então, você ingere o medicamento, ele chega no estômago, começa a entrar em contato com água. O que acontece? A água entra em contato com as camadas mais superficiais desse fármaco, desse medicamento, e forma um gel. Por esse gel, o medicamento lentamente se difunde para fora e a água para dentro. Então, o medicamento vai se difundindo para fora e a água vai entrando, e cada vez mais esse gel vai ficando mais espesso. Então, quanto mais espesso ele fica, mais difícil fica para a água entrar e mais difícil para o medicamento sair. Então, com esse pensamento e com esse pensamento, inicialmente eles desenvolveram esses tipos de medicamentos que conseguem lentamente fazer o que o primeiro também estava fazendo. Uma tecnologia diferente, mas a mesma coisa. Lentamente o fármaco vai se liberando. Depois, com o passar do tempo, quanto mais água vai penetrando, a água começa a dissolver o gel, e esse gel se liquefaz,
e você tem uma liberação completa do restinho do medicamento. Então, você tomou um medicamento, ele ficou muito tempo liberando, e essa liberação foi bem lenta. Então, novamente, você não atinge níveis tóxicos do fármaco no sangue, e, ao mesmo tempo, você tem esse fármaco atuando por muito tempo no seu corpo. No caso do primeiro, que a gente discutiu, como ele é uma matriz insolúvel ou inerte, muitas das vezes a pessoa pode eliminar nas fezes o comprimido ou a cápsula inteira, achar que não fez efeito ou alguma coisa do tipo, mas normalmente fez efeito sim, liberou o fármaco, só pelo fato dela não ser mesmo dissolvida pela água e pelas enzimas digestivas, que ela sai inteira nas fezes. Aí, como exemplo de medicamento de matriz hidrofóbica, da que não se dissolve na água, eu trouxe o Granumed, que ele é sulfato ferroso e ele é produzido com etilcelulose. E qual seria uma vantagem, por exemplo, de a gente querer liberar o ferro lentamente no corpo? Será que ferro em concentrações muito altas no sangue ele pode ser tóxico? Até que pode ser tóxico, mas normalmente a gente não ingere quantidades para isso. O pensamento por trás de uma liberação controlada de sulfato ferroso é que o ferro no próprio intestino mesmo, ele já causa diversos efeitos colaterais. Por exemplo, a pessoa que ingere quantidades muito grandes de ferro, por exemplo, pode ter dor abdominal, pode ter flatulência, fezes escuras devido a uma pouca absorção. Se você liberar tudo de uma vez, o corpo não vai conseguir absorver aquilo tudo de uma vez. Então, pode vomitar também. Ao mesmo momento que umas pessoas vão ter diarreia, outras pessoas vão ter prisão de ventre. Então, a gente quer liberar esse ferro lentamente no trato gastrointestinal para evitar esses efeitos colaterais. Evitando o efeito colateral, a gente tem uma melhor adesão do paciente. Então, lembrando, etilcelulose, a matriz vai ser hidrofóbica, não se dissolve em água. Então, nesse comprimidinho, a gente tem na superfície dele poros nanométricos e, dentro dele, tubos em forma de labirinto nanométricos. A água vai entrando lentamente, o ferro, o sulfato ferroso, no caso, se dissolve lentamente nessa água e se difunde para fora do medicamento lentamente, e o corpo tem tempo de absorver esse ferro, evitando, assim, os efeitos colaterais. O outro exemplo que eu trouxe, aqui do lado, a gente tem o claricídio D, ele é claritromicina, é um macrolídeo, é um antibiótico. E esse aqui já é feito de hidroxipropilmetilcelulose, como no exemplo anterior. Então, o que está acontecendo nesse comprimidinho é o que a gente viu no slide passado, que a água entra em contato, gera um gelzinho ao redor. O fármaco começa lentamente a se difundir para fora e a água lentamente entra no comprimido, até chegar no finalzinho, onde tem tanta água no polímero de gel que esse polímero se desfaz. E por que a gente quer liberar a claritromicina lentamente? Porque a claritromicina, por ser um macrolídeo, ela é um antibiótico tempo-dependente. A gente tem antibióticos que são dose-dependentes. Quanto maior a dose, não importando o tempo, ele tem um efeito maior. Então, a gente pode dar tipo, uma dose gigantesca no dia, que ele vai ter efeito melhor do que se manter aquela concentração efetiva lá por muito tempo, como no caso, por exemplo, das fenolonas, levofloxacino, norfloxacino. Mas aqui, no caso, é uma macrolídeo, ele é tempo-dependente. Então, uma vez que eu atinge aquela concentração efetiva mediana, se eu aumentar muito a dose, não vai fazer diferença. A gente quer manter aquela concentração mínima pelo máximo de tempo possível para ter um efeito que dure por muito mais tempo. Aí aqui é uma figurinha desses comprimidos que são hidrofílicos. A água vai entrando e formando o gelzinho ao redor, que
dificulta a difusão tanto de fármaco quanto de água. E aqui do lado a gente tem um gráfico de liberação de medicamento que eles fizeram utilizando esse hidroxipropilmetilcelulose, no azul a 10%, no rosinha 15% e no 20%, e o amarelo a 20%. Aqui a gente tem no eixo Y a dissolução desse medicamento e no eixo X o tempo em horas. Então a gente vê que quanto mais do polímero a gente utilizou, menos do medicamento, do medicamento foi dissolvido. O outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente, que eu acho muito interessante, são das bombas osmóticas. Essas bombas podem ser de 1 ou 2 compartimentos. Todos eles têm ao redor uma membrana semi-impermeável, onde a água consegue entrar e o fármaco não consegue sair. Todos eles vão ter um furinho bem pequenininho, numa das extremidades, e eles vão ter dentro também um núcleo osmótico. No caso desse de um compartimento, o núcleo osmótico e o fármaco, eles estão no mesmo compartimento. No caso de 2 compartimentos, como na figura que está abaixo, na figura que está à direita, você tem um compartimento inferior, que é que é o núcleo osmótico, e o compartimento superior, onde a gente tem o medicamento. Então, vamos discutir esse primeiro exemplo, da figura 1. O que acontece? Você tem um núcleo osmótico, então a quantidade de sais lá dentro é muito grande. Por exemplo, sódio. Às vezes você também pode até usar algumas proteínas mesmo, como função, por terem função cótica, pelo menos na teoria. Então, esse núcleo osmótico, a quantidade de íons lá dentro é muito grande. O que acontece? A água começa a entrar dentro do comprimido. A água entrando, ela não tem por onde sair, exceto por um buraquinho. A água entra, dissolve o fármaco e pelo buraquinho sai água com fármaco por causa da pressão que gera lá dentro. A água entrou, está aumentando a quantidade de água, mas o volume está ficando o mesmo, então pressão aumenta, pelo buraquinho ejeta o fármaco. No caso de 2 compartimentos, o pensamento é quase o mesmo, então o funcionamento é um pouco diferente, porque o fármaco normalmente ele vai estar na parte de cima e a parte de baixo é só o núcleo osmótico. Então, pela membrana a água consegue passar para dissolver os íons, né? Os íons lá do núcleo osmótico estão puxando a água por osmose, a pressão aumenta e o que acontece é que essa água e íons empurram uma barreira que está logo acima e essa a barreira sendo empurrada vai aumentar a pressão no compartimento de cima e o compartimento de cima libera o fármaco. Então, isso aqui é um outro exemplo que a gente tem de liberação controlada. A água não entra toda de uma vez no núcleo osmótico, ela vai entrando lentamente, vai expandindo esse núcleo osmótico lentamente e vai liberando o fármaco lentamente pelo orifício. Então, você tem uma liberação lenta de fármaco. Isso é muito bom. Também, como no exemplo anterior, em vez da pessoa tomar o fármaco 3, 4, 5 vezes por dia, ela toma uma vez por dia. Como exemplo, eu consegui achar 2 medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, que é o Adalat Oros e o Procardio XL, ambos eles são nifedipino. O nifedipino, ele é um bloqueador de canal de cálcio, do tipo de hidropiridina, então ele bloqueia canal de cálcio principalmente nos vasos sanguíneos, ele causa uma vasodilatação. Então, esse é um medicamento utilizado para tratar angina ou pressão alta. Então, a gente consegue ver aqui no Procard, a gente tem o local onde seria o buraquinho. Aqui o buraquinho pode parecer maior, mas é porque é como se fosse um funil, esse buraquinho, ele é bem pequenininho no interior. E toda essa membrana, ela é permeável à água, mas não é permeável ao medicamento. Então, a água pode entrar por qualquer canto da membrana,
mas o medicamento só pode sair pelo buraquinho. Uma outra tecnologia que eu trouxe são das nanoesferas e nanocápsulas. Eles normalmente são formados por polímeros. No caso da nanosfera, ele é uma esfera mesmo maciça de polímeros, e no caso da nanocápsulas, normalmente ele é uma gotícula de óleo ou de um lipídio qualquer no interior e um polímero ao redor. No caso das nanocápsulas, o que a gente pode fazer? A gente pode dissolver, por exemplo, o medicamento no interior oleoso. Ou a gente pode ter o medicamento no exterior, que é polímero. Então, no caso de um medicamento hidrofóbico, seria lipofílico, ele vai ficar no núcleo oleoso. No caso de um medicamento que seja lipofóbico, ele não gosta de óleo, então a gente deixa ele na camada de polímero. Ele pode estar tanto dentro dessa própria camada de polímero, como ele pode estar absorvido na superfície da camada de polímero. E no caso das nanosferas? Então, a nanosfera ela já é uma esfera totalmente maciça de polímero, ela não tem esse núcleo oleoso, e o medicamento ele pode estar difundido por todo o núcleo esférico igualmente, ou ele pode estar dissolvido na superfície. Qual é a vantagem de você usar uma nanocápsula ou uma nanosfera? A primeira é que o medicamento ele passa a ter mais estabilidade. A segunda é que esse medicamento ele pode ter uma maior penetração. E a terceira é que você tem um controle de difusão. E também no caso da nanocápsula, você pode colocar no mesmo medicamento, no mesmo medicamento, dois fármacos. Por exemplo, no núcleo oleoso, você pode ter um medicamento que é lipofílico, enquanto no polímero, você pode ter um medicamento que não é lipofílico, um medicamento que não gosta de lipídios. Então, por exemplo, teoricamente, a gente pode fazer uma nanocápsula que no interior dela, por exemplo, seja vitamina A, que é uma vitamina lipofílica, e no exterior a gente tem vitamina C. Como que acontece a difusão desse fármaco? Por exemplo, no caso de uma nanocápsula, a gente pode ter, no caso de uma nanocápsula, o fármaco ele é lipofílico, você pode ter um fármaco dentro do núcleo lipídico e ele lentamente ele vai se difundindo para fora. Como ele não tem muita afinidade por essa parede polimérica, ele vai ter dificuldades para atravessar essa parede e ele se difunde muito lentamente. Ou você também pode ou também o que pode acontecer são enzimas do corpo destruir essa parede polimérica. Então, lentamente, eles podem terem sua parede polimérica degradada por enzimas e liberam o conteúdo oleoso. E no caso de fármacos absorvidos na superfície, eles podem ser lentamente se difundirem para fora dessa parede polimérica. Já no caso das nanoesféricas, se for o caso de um medicamento que está absorvido da superfície, então, lentamente ele se solta dessa superfície para os tecidos, e no caso da nanoesférica maciça, onde o fármaco está dissolvido e difundido por todo o fármaco, ou a água pode lentamente penetrando essa matriz polimérica e o fármaco se difundir para fora, ou também enzimas do corpo podem degradar esse polímero e ao longo do tempo, quando esse polímero vai sendo degradado, ele vai liberando o fármaco lentamente. Então, aqui do lado, a gente tem, por exemplo, uma figura no lado direito. A primeira figura pode ser, na verdade, na parte de cima, pode ser tanto uma nanocápsula ou uma nanosfera, a gente não consegue ver assim por fora, porque todas são moléculas esféricas. Nesse interior, a gente pode ter o núcleo oleoso ou polímero, se for o caso do polímero, é uma nanosfera. Mas aqui, o que quer mostrar para a gente é o exemplo do fármaco absorvido na superfície.
Já no segundo exemplo, claramente a nanoesfera está cortada, a gente consegue ver que o núcleo não é feito de polímero, e nesse caso a gente tem um fármaco dissolvido nesse, nesse núcleo. Como exemplo aqui, eu trouxe para a gente o IVC, que você pode encontrar em muitas farmácias. Ele contém nanoesferas de vitamina C, então ele é um gel com nanoesferas nele. Esse gel tem tanto vitamina C, ácido hialurônico e retinol. Só que o que interessa para a gente aqui são as nanoesferas de vitamina C. Essas nanoesferas, elas conseguem atingir camadas mais profundas da pele. Então, você vai ter a vitamina C em camadas profundas, e sem falar que a liberação da vitamina C dessas nanoesferas é lenta. Se você colocar a vitamina C em quantidades muito grandes de uma vez só no seu rosto, você pode ter risco de queimaduras, por exemplo, porque a vitamina C ela é um ácido. Mas, no caso aí, ela é liberada lentamente, então você está minimizando esses efeitos colaterais, efeitos tóxicos, que a gente não quer. Um outro exemplo aqui do lado também, um outro creme de nanovitamina C mais ácido e hialurônico. Hoje em dia é muito comum você encontrar em farmácias é, essas nanoesferas de vitamina C. E eu trouxe também uns exemplos para a gente de nanocápsulas. A gente tem várias empresas produzindo nanocápsulas, como a L'Oréal Paris, Lancôme, Vichy. E aqui, do lado, tem os ativos, vitamina A, vitamina E, retinol, beta-caroteno. Como curiosidade, a vitamina A, o beta-caroteno e o retinol são ácidos retinóicos, né? Eles agem, pelo menos na camada da pele, estimulando a multiplicação celular, então você tem uma renovação mais rápida da pele, uma pele sempre nova. No caso de vitamina E e licopeno, por exemplo, são antioxidantes, então vão evitar o efeito dos radicais livres no corpo. E também, no caso de ceramidas, as ceramidas elas formam uma camada protetora que evita a desidratação. E aqui um outro exemplo bem interessante são as ciclodexistinas. As ciclodexistinas são produtos da degradação do amido. Por muito tempo, não tinha nenhum medicamento com elas, porque, primeiro de tudo, a gente não tinha uma tecnologia é, é, muito boa para conseguir produzir várias quantidades puras de ciclodexistinas. Ela também tem uma certa toxicidade renal, você não pode ficar utilizando ela de qualquer forma. E por via oral, elas são pouco absorvidas. Mas isso, às vezes, pode ser uma qualidade boa. Então, essas ciclodexistinas, elas estão mais agora, elas são mais, elas estão bem relacionadas também, nesse caso aqui, como modificadores do perfil farmacocinético de um fármaco. Elas, a estrutura molecular delas parece um pouquinho, apesar dela ser feita de glicose, ela tem um interior hidrofóbico, então substâncias que se dissolvem melhor em óleo podem ter afinidade por essa parte interior dela, desculpa, interior, e o exterior dela é muito liposfílico, então dissolve legal nos líquidos corporais. Então, aqui do ladinho, a gente consegue ver, por exemplo, um fármaco lipofílico interagindo com uma ciclodextrina, então ele entra bem no interiorzinho dela, ele fica no núcleo da ciclodextrina e forma um complexo. Às vezes esse complexo pode ser formado por um fármaco que até duas ciclodextrinas e as duas ciclodextrinas se encaixam envolvendo quase que completamente o fármaco. Então, como que a gente pode usar isso? Por exemplo, eu tenho um fármaco que é, ele não é hidrofílico. Então, ele vai ter dificuldade de se dissolver nos líquidos do intestino para depois ele ser absorvido. Então, a gente pode complexar esse fármaco com a ciclodexistrina e aumentar a solubilidade dele.
Então, o que acontece? Como, por exemplo, a gente pega a nimesulida, que não se dissolve muito bem. Complexa ela com a ciclodextrina. Formou o complexo, e esse complexo vai ser ingerido. Normalmente, a ciclodextrina e também de comprimidos ou cápsulas, né? Chega no estômago, aquele comprimido ou cápsula é desintegrado, libera o conteúdo. O conteúdo agora é uma ciclodextrina complexada na nimesulida. Tem muita água nos líquidos intestinais, essa água vai solubilizar esse complexo. Esse complexo está solubilizado, mas a ciclodextrina ela não é absorvida. Mas esse complexo fármaco ciclodextrina, ele está em equilíbrio. Tudo na química está em equilíbrio. Tudo... Então, a gente, como a ciclodextrina ela é pouco solúvel, vai favorecer o complexo. Você vai ter mais do complexo do que do fármaco separado da ciclodextrina. Só que lá no intestino, quando esse fármaco está separado, ele é rapidamente absorvido. Então, você tem menos fármaco agora, você tem menos fármaco do que era para ter no equilíbrio e tem mais complexo do que era para ter no equilíbrio. Então, essa reação química ela vai sendo deslocada para o lado esquerdo para cada vez liberar mais fármaco e o corpo consegue absorver esse fármaco. E a ciclodextrina, ela é pouco absorvida, fica lá no intestino, pode ser degradada por bactérias para liberar a glicose dela, ou ela pode ser eliminada do intestino, nas fezes. Como exemplo, eu trouxe o cicladol e o macrolide. Ambos são anti-inflamatórios complexados com ciclodextrina. No caso dos dois, são beta-ciclodextrina, porque a gente tem ciclodexinas alfa, beta e gama, elas diferem na quantidade de glicose, então no tamanho do copinho. E qual que é a vantagem disso? Ciclodextran, o piroxicam e a nimesulida, eles são pouco solúveis no intestino, então quando você toma uma nimesulida, um piroxicam, aquela desintegração do comprimido, ela acontece, mas o fármaco liberado ele não consegue se dissolver ali muito bem na água, então ele, com dificuldade ele vai alcançar as paredes intestinais. Se ele fosse mais solúvel, ele ia encontrar as paredes do intestino mais rápido, velocidade para ser absorvido mais rapidamente. Então, nesse caso aqui, a gente tem o complexo piroxicam ciclodextrina, que é bem solúvel. Esse complexo vai chegar bem perto das mediações da velocidade do intestino, ao equilíbrio químico. Então, você tem, em maior quantidade, o complexo piroxicam, porque ele é mais solúvel, mas também você vai ter um pouquinho de fármaco e ciclodextrina que não está complexada com o piroxicam. Então, esse piroxicam Ele é absorvido, desloca o equilíbrio químico, porque vai ter pouco fármaco. Então, cada vez mais você favorece a liberação do fármaco, bem perto das velocidades, e essa absorção é muito rápida. A mesma coisa com a nimesulida. E ambos os fármacos, eles são anti-inflamatórios, eles são para tratar dor e diminuir processos inflamatórios, então você quer que ele seja liberado rapidamente. Se a gente voltar lá naquele gráfico, ele tem um pico muito rápido da liberação do medicamento. Mas você quer isso, porque você quer um efeito rápido, você quer que a pessoa pare de sentir dor mais rapidamente. Então, quando a gente vai comparar o piroxicam convencional ou a nimesulida convencional, as pessoas que tomam, o efeito costuma demorar 30 minutos, 1 hora para começar. Já no caso desses medicamentos complexados, o efeito já é muito mais rápido, de 15 a 30 minutos. Um outro exemplo que eu trouxe de ciclodextrina é o Sugammadex. O Sugammadex ele é muito interessante, porque ele é um medicamento que age ao contrário. Ele vai agir para tirar o medicamento e não para colocar. Então, assim, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, algum procedimento que necessita
cortar algum músculo, normalmente essa pessoa ela vai ser anestesiada, mas não só anestesiada. Você não vai dar só anestésico para a pessoa, você vai dar para a pessoa também bloqueadores musculares. Você não quer que a pessoa tenha o risco de mexer e você quer também que o músculo esteja completamente relaxado. Porque se as fibras estiverem contraídas, quando você corta, você vai cortar muito mais fibra do que se ela estiver relaxada. Então, para isso, as pessoas, para relaxar o músculo, as pessoas dão bloqueadores musculares. E o a gente tem vários tipos de bloqueadores musculares, a gente tem despolarizante, não despolarizante, e no caso o Sugammadex, ele é utilizado para reverter o efeito de três bloqueadores não despolarizantes, que seriam, no caso, o pancurônio, o ropurônio e o vencurônio. Então, a pessoa vai lá para a mesa de cirurgia, o médico dá para a pessoa, por exemplo, o ropurônio. O ropurônio, ele é um antagonista do receptor nicotínico muscular, então ele entra, a pessoa recebe uma dose intravenosa, o fármaco se difunde, e ele vai alcançar o músculo, lá no músculo, ele vai agir nos receptores nicotínicos e bloquear aquele receptor. Caso a pessoa libere, por algum motivo, acetilcolina, o músculo não vai responder. Está sendo bloqueado. E aí, quando a pessoa sai da cirurgia, normalmente a gente vai tentar reverter esse bloqueio muscular o mais rápido possível. E como que é essa reversão clássica? Na reversão clássica, a gente dá um inibidor da acetilcolinesterase para a pessoa. Normalmente, a gente dá neostigmina ou fisistotigmina. Esse inibidor da acetilcolinesterase se liga na acetilcolinesterase e inibe que a acetilcolinesterase quebre a acetilcolina em acetil-CoA mais colina, né? Então, nesse caso, a gente aumenta a quantidade de acetilcolina, no caso aqui, na fenda sináptica neuromuscular, a quantidade alta de acetilcolina consegue deslocar esse pancurônio, ropurônio ou vencurônio, que a gente utilizou como bloqueador neuromuscular, desloca ele para fora do receptor e a pessoa tem a capacidade de se movimentar novamente. Só que, como são inibidores da acetilcolinesterase, não inibe só a acetilcolinesterase no músculo, inibe no corpo inteiro. Então, você vai ter um aumento de acetilcolinesterase no corpo inteiro. Isso pode levar tontura, dor de cabeça, delírio, diarreia, vômito, cialose. São milhões de efeitos colaterais que a pessoa pode ter por aumentar a quantidade de acetilcolina nos órgãos. E, por causa disso, eles tentaram desenvolver novos fármacos para a gente ter essa reversão do bloqueio neuromuscular sem causar todos esses efeitos colaterais. E com muitas pesquisas, eles descobriram o Sugammadex. O Sugammadex, ele é uma gama-ciclodextrina, tem umas alterações aí de radical na molécula da ciclodextrina para aumentar a questão, para melhorar questões farmacocinéticas da droga. E o que acontece é o quê? No final da cirurgia, lá, a pessoa está lá com os músculos dela bloqueados. Em vez da gente dar para a pessoa neostigmina, não, vamos dar Sugammadex. O Sugammadex tem algum efeito direto na junção neuromuscular? Não tem. O Sugammadex ele vai ficar dentro dos vasos e ele normalmente não vai se extravasar para os músculos. Ele tem uma estrutura muito grande, é uma estrutura muito polar, então não atravessa direito os vasos sanguíneos no músculo. Mas ele tem uma capacidade de complexar um ropurônio que está no sangue. Então, o que acontece? O ropurônio está livre lá no plasma, ele se complexa com aquele ropurônio livre e forma um complexo ropurônio ciclodextrina. Vai ser um complexo bem parecido com esse que a gente viu, o fármaco mais ciclodextrina. Então, acontece que diminui a quantidade de ropurônio
no plasma. Diminuindo a quantidade de rocurônio no plasma, o rocurônio que está lá na junção neuromuscular, ele vai tentar se difundir por plasma para manter um equilíbrio de concentração nos dois locais. Então, que entrou mais rocurônio no plasma, mais rocurônio vai se ligar ao Sugamadex. Isso diminui a concentração de rocurônio no plasma, então mais rocurônio da junção neuromuscular se difunde o plasma normalmente, sempre tendendo o equilíbrio. Esse furônio novamente se liga a uma outra molécula de Sugamadex. E isso vai ocorrendo até que as concentrações de furônio na junção neuromuscular seja mínima, 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 e a pessoa tem uma reversão desse bloqueio neuromuscular sem ter todos os efeitos colaterais que a gente tinha na reversão fácil. E depois esse complexo, ciclodextrina, fármaco, como ele é bem hidrofílico, ele consegue ser facilmente eliminado pelos rins. Então, se a gente lembrar um pouco, essa ciclodextrina, na verdade, ela pode não só ser eliminada pelos rins, mas ela também pode se acumular nos rins e ter acontecer uma lesão renal. Só que isso, como a pessoa não está sempre fazendo cirurgia, não está sempre utilizando o Gamadex, isso não acontece, esse acúmulo nos rins não é uma coisa muito expressiva. Então, pode ser feito de maneira segura. E agora a gente vai entrar no último tópico que a gente vai discutir, que são os lipossomas. Esses lipossomas, eles foram desenvolvidos para melhorarem não só o perfil farmacocinético dos fármacos, mas eles também podem ser ótimos alvos, a gente pode utilizá-los como direcionamento para alvos farmacêuticos, alvos residuais, receptores. A gente vai discutir um pouco melhor, a gente vai ver como isso funciona. E a gente vai ver como a gente pode melhorar, utilizá-los como alvos terapêuticos rapidinho. Então, os lipossomas, eles... Oi? Desculpa aí atrapalhar. A Mayara está fazendo uma pergunta aqui. Ela quer saber se elas vão ser usadas na encapsulação de antibióticos, por exemplo, penicilina. O que? Ciclodextrina? Mayara? É a ciclodextrina que ela perguntou? Acredito que sim, isso. Ela acabou de dizer, isso. Normalmente, antibiótico, ele tem uma molécula... A molécula de antibiótico, normalmente, é muito grande. Então, para uma molécula de antibiótico ser encapsulada por uma ciclodextrina, a gente ia ter que ter uma capacidade de fazer uma ciclodextrina muito maior do que as que a gente já tem. E como essas ciclodextrinas, elas são produzidas por enzimas, a gente ia ter que, entre aspas, inventar uma nova enzima, né? Então, antibiótico é muito difícil, a não ser que seja, por exemplo, a classe das sulfas, que costumam, os antibióticos da classe das sulfas, que costumam ter uma molécula um pouco menor. Só que as sulfas, elas são muito facilmente absorvidas, então não tem muito sentido. E também, no caso das penicilinas, a maioria delas são bem hidrossolúveis, sabe? São de absorção rápida. Então, talvez por esse motivo também não tenha muito incentivo de colocar as ciclodextrinas dentro, desculpa, os antibióticos dentro de uma ciclodextrina. Não sei se você está conseguindo escutar, mas o gato está miando o tempo inteiro, me desconcentrando. Mas foi respondido? Foi respondido, Mayara? Pronto, ela disse que sim. É uma questão de o tamanho das ciclodextrinas, não tem como a gente alterar muito. E também porque a maioria não a maioria, mas muitos dos antibióticos já são hidrossolúveis. Então, o incentivo para fazer isso é baixo. Então, voltando aqui para os lipossomas. O que são os lipossomas? Os lipossomas, eles são vesículas constituídas de uma ou mais camadas de fosfolipídios. Eu gosto de pensar no lipossoma como se fosse uma célula. E ela é isso.
Ele é uma bicamada lipídica, como numa célula, uma bicamada de fosfolipídios, e ele tem um interiorzinho que seria o citosol da célula. Então, o que acontece? Em 1961, Alec Bunham, ele era um pesquisador que estava fazendo estudos sobre o efeito dos fosfolipídios na coagulação. E ele percebeu que, quando ele misturava fosfolipídio com água, imediatamente eles formavam uma bicamada lipídica, e essa bicamada se organizava na forma de uma vesícula. Então, com essa descoberta, revolucionou muita coisa. Então, com esses lipossomas, os cientistas começaram a fazer várias pesquisas, principalmente sobre a biofísica de membranas e a bioquímica de membranas. Aí, dos vários estudos, eles descobriram que eles podiam usar lipídios naturais, lipídios sintéticos, ele podia ter carga neutra, podia ser carregado, podia fazer uma mistura de lipídios para alterar as características fisicoquímicas da membrana. E durante vários estudos, o pesquisador Gregoriades, em 1971, ele falou: vamos utilizar lipossomas como fármaco. Então, aí começou toda uma revolução no estudo de lipossomas para carregar fármacos, e não só fármacos, mas também agentes de diagnóstico. E olhando um pouco essas figuras, a gente consegue, por exemplo, na de baixo, já ver que o lipossoma lembra muito uma célula. E se ele não lembrar uma célula, ele lembra uma organela membranosa. Então, ele é feito de fosfolipídio, assim como as células. Esse fosfolipídio ele tem uma cabeça hidrofílica, uma cabeça que tem afinidade por água, e ele tem duas caudas hidrofóbicas. Então, caudas que não têm afinidade por água. Então, assim que você os coloca em água, as caudas, elas vão interagir entre si, tentando fugir da água, e a cabeça vai querer interagir com a água, e assim eles formam essa vesícula. E no caso da vesícula, todas as moléculas hidrofóbicas vão estar em contato umas com as outras, fugindo da água, e as cabeças hidrofílicas em contato com a água, que é o que elas querem. Por que a gente usa um fosfolipídio com duas caudas? Porque se a gente usar com uma cauda, normalmente ele forma micela, ele não forma vesícula. A micela, ela seria quase uma esfera. O lipídio todo dentro, mas sem formar um espacinho para água dentro, e as cabeças hidrofílicas para fora, em contato com a água. Então, esses lipossomas, quando eles entravam em contato com a água, normalmente eles formavam vesículas multivesiculares. Eles são vesículas bem grandes, que na verdade significa que é um lipossoma, e dentro do lipossoma tem outro lipossoma, dentro do lipossoma outro lipossoma, e assim ele vai formando várias lamelas. Eles são lipossomas multilamelares. Depois, com vários estudos e várias técnicas de preparação, eles descobriram que eles poderiam, além disso, além de criar lipossomas multivesiculares, eles conseguiam fazer também lipossomas vesícular, é uma vesícula só. Na classificação, o nome é unilamelar, porque ele só tem uma lamela, desculpa, e ele pode ser grande, do tipo grande ou pequeno. Então, mais uma vez, olhando as figuras ao lado, agora eu estou olhando essa menorzinha aqui, à direita. A gente tem lá em cima um lipossoma unilamelar pequeno. O autor aqui da direita, ele considerou como pequeno entre 25 e 50 nanômetros, o de baixo já considera entre 20 e 100. E depois nós temos uma vesícula unilamelar grande. Ambos autores consideram que são lipossomas unilamelares com mais de 100 nanômetros. E depois nós temos os grandes lipossomas multilamelares, que são maiores que 500 nanômetros, ou maiores que 0,5 micrômetros.
Na figura direita, da direita, a gente, no lipossoma do meio, a gente já consegue ver onde a gente pode colocar esse fármaco. Se for, por exemplo, um fármaco hidrofóbico, a gente pode dissolver esse fármaco na camada lipídica, porque o interior dessa camada lipídica ela é uma camada hidrofóbica, então o fármaco vai ter afinidade pelas caudas do fosfolipídio. E, por exemplo, se for o caso de um fármaco hidrofílico, a gente pode dissolvê-lo no interior dessa vesícula. O interior dessa vesícula é aquoso, então a gente pode ter fármacos lá. Por exemplo, se for um fármaco hidrofóbico, para a gente ter a maior quantidade de fármaco possível dissolvido, era interessante a gente utilizar esse lipossoma multilamelar, porque ele tem várias membranas, várias e várias membranas, então ele tem muito espaço para a gente dissolver esse nosso fármaco hidrofóbico. E também o fármaco ele pode não só estar exatamente no meio da camada lipídica ou na solução aquosa, ele pode estar na interface, por exemplo. Às vezes é uma molécula que ela tem uma cabeça hidrofóbica, hidrofílica, assim como o fosfolipídio, e uma cauda hidrofóbica. Então ele fica na interface entre a água e a camada lipídica. Ou às vezes o fármaco ele pode estar simplesmente só dissolvido na superfície da camada lipídica. Então, tem várias formas da gente colocar medicamento nesse lipossoma. Depois a gente vai ver como que a gente direciona esse lipossoma. Mas aqui, primeiro, com curiosidade, eu trouxe como que a gente prepara esses lipossomas. O lipossoma, normalmente, no preparo... Desculpa. Tem vários modos de preparo, mas eu trouxe um só modo. Tem métodos que envolvem diálise, tem métodos super complicados, mas eu trouxe o método mais simples, que é um método onde você dissolve o fosfolipídio que você quer, ou os fosfolipídios, que você pode fazer uma combinação de fosfolipídios para dar propriedades diferentes. Desculpa. Você pode fazer uma combinação diferente de fosfolipídios para dar uma propriedade diferente para o lipossoma. Você dissolve isso tudo num solvente orgânico. Depois, você quer evaporar esse solvente orgânico. Depois, quando você já tem, quando o solvente foi evaporado, você tem um filme de lipídio, você joga água e já imediatamente já começa a formar os lipossomas. Você pode dar uma agitada só para agilizar esse processo, para solubilizar melhor, por exemplo, algum lipossoma que estava no fundo. E, normalmente esse processo produz lipossomas multivesiculares, né, multilamelares, de diversos tamanhos. Se você quer, para sua pesquisa, lipossoma multilamelar, nesse estágio você o separa por tamanho. Agora, você não quer lipossoma multilamelar, você quer lipossoma unilamelar, pequeno ou grande. Aí começam os processos de sonificação. Não sei se vocês já viram em laboratório que você aplica ultrassom mesmo, faz um som igual, parecido de morcego, assim, na solução que você quer, e aquilo causa uma vibração e uma agitação muito grande, e com essa vibração você consegue transformar os lipossomas multilamelares em lipossomas unilamelares. Você pode fazer extrusão você pega aquela solução de lipossomas e passa por um filtro que tem um poro muito minúsculo, e quando esse lipossoma multilamelar ele passa espremido ali pelos poros, ele se transforma num lipossoma unilamelar, e dependendo da técnica que utilizar, o tempo que você utilizar, você vai ter lipossomas grandes, você vai ter lipossomas pequenos, ou você pode ter os dois e depois separá-los, ou centrifugação, alguma coisa do tipo. E, se eles têm tamanhos diferentes, eles costumam ter propriedades diferentes, como peso, por exemplo. Durante o preparo, por exemplo, se eu quiser que o meu fármaco esteja no interior da vesícula, se ele for um fármaco lipofílico, onde que eu coloco esse fármaco? Eu vou colocá-lo na solução aquosa, não é? Quando eu colocar
o fármaco vai estar dissolvido na água. Quando o fosfolipídio fizer a membrana que vai abraçar, entre aspas, a água, aquela água no seu interior já vai ter o fármaco. E se o meu fármaco ele for hidrofóbico, eu coloco ele nessa solução de lipídio e solvente orgânico. Quando o lipídio evaporar, vai sobrar no fundo lá da minha vidraria o fosfolipídio já com fármaco dissolvido. Essa é a única forma de colocar medicamento nos lipossomas? Não é. Mas é a forma mais simples. Então, por exemplo, o lipossoma. Quero fazer lipossomos com propriedades diferentes, perfil farmacocinético diferente, tudo diferente. O que a gente costuma fazer é modificar os fosfolipídios de superfície. Por exemplo, eu quero que o meu lipossoma tenha uma carga positiva. Eu vou utilizar fosfolipídios de carga positiva. O lipossoma que eu fiz não está muito instável no pH. Mudo o tipo de fosfolipídio para ele ser mais resistente àquele pH. Lembrando que os fosfolipídios eles podem ser sintéticos, podem ser naturais. Normalmente a gente quer um fosfolipídio natural, né, para não ativar muito o nosso sistema imune. Mas a gente pode brincar com os tipos de fosfolipídios. Então, esses fosfolipídios vão alterar todas as propriedades do lipossoma. Se eu uso fosfolipídio com cargas, ele vai ser, vai conferir carga à superfície do meu lipossoma. Fosfolipídio vai influenciar no pH que esse lipossoma ele é estável. O lipossoma também vai alterar a temperatura de fase de transição. O que é isso? Os lipídios, quando o lipossoma, eles podem estar numa fase gel, quando eles estão abaixo da temperatura de fase de transição deles. Então, ele é mais sólido e as moléculas de lipídios, elas estão muito mais próximas das outras, então é muito mais qualquer fármaco, é muito mais difícil, quer dizer, qualquer fármaco difundir para fora do lipossoma. E acima dessa temperatura de fase de transição, o lipossoma fica numa fase de cristal líquido, as moléculas de lipídio, elas estão mais afastadas, elas estão se movimentando mais. O lipossoma não está tão sólido, ele está quase um líquido mesmo, ele já está quase liquefazendo, ele fica muito mais permeável, então é muito mais fácil qualquer fármaco se difundir para fora dele. Além de mexer no tipo de fosfolipídio que a gente está fazendo no nosso lipossoma, a gente pode alterar a quantidade de colesterol que a gente usa. Quanto mais colesterol a gente usa no nosso lipossoma, mais sólido, entre aspas, ele vai ficar, ele é um lipossoma mais rígido, a difusão de fármaco para fora dele é mais difícil. Então, a gente pode utilizar esses lipossomas tanto para mudar as características físicas da própria camada em si do lipossoma, como também para alterar também algum fator, tipo a solubilidade do fármaco naquele lipossoma. Então, às vezes, um fosfolipídio não está sendo muito bom por algum motivo, está alterando a estabilidade do meu fármaco, eu mudo o lipossoma, o fosfolipídio do lipossoma por causa disso. E acontece o quê? Esse lipossoma, quando você coloca ele no corpo humano, mesmo quando ele tem fosfolipídios naturais, ele vai ser rapidamente fagocitado por macrófago, se ele não tiver nada na sua superfície que iniba essa fagocitação. No nosso plasma tem muitas opsoninas. Opsoninas, elas são proteínas, elas querem se ligar em tudo. Elas querem se ligar em tudo para marcar aquela coisa que aquilo tem que ser fagocitado. Por que, por exemplo, ela não liga numa hemácia, num leucócito, numa plaqueta? Porque normalmente essas células, esses elementos celulares do sangue, eles possuem na sua superfície inibidores de opsonina. Então, a opsonina não consegue ligar porque aquela célula não está deixando a opsonina ligar. Mas se não tivesse nada ali, a opsonina ia ligar para o macrófago chegar e fagocitar.
Então, quando você coloca o lipossoma na pessoa, mesmo se for um lipídio natural, vai ser fagocitado rapidamente. E isso pode ser bom por um lado ou ruim por outro lado. Você quer aquele lipossoma circulando durante muito tempo no corpo, difundindo o fármaco lentamente, isso pode ser ruim. Você quer direcionar aquele lipossoma para dentro do macrófago, é uma coisa boa. A gente vai ver exemplo disso. Uma outra coisa também que a gente tem que pensar é na estabilidade de lipossoma. Os lipossomas, quando você coloca quando eles estão em solução, se a carga na superfície deles é neutra, eles tendem a coalescer. Um lipossoma chega perto do outro. A minha carga é neutra, a carga do outro lipossoma é neutra, a gente chega bem pertinho, vai chegando perto, até que as membranas se encostem. Depois que elas se encostam, elas podem se fundir ou elas podem ficar grudadinhas uma na outra sem se fundirem. Ou podem fundir só a parte externa da membrana. Várias coisas podem acontecer. Só que, normalmente, a gente não quer isso. A gente quer que o nosso que o nosso lipossoma ele seja um lipossoma estável, porque se eles forem coalescendo, eles vão formar um lipossoma bem grande, que às vezes pode ser perigoso para eu injetar numa pessoa, ou eles podem simplesmente ir em todo o profundo da minha solução, formar uma coisa tão grande que separe as fases, que a gente chama. Fica uma fase de lipossomas grandes no fundo e um líquido sem os lipossomas na parte superior. E a gente não quer isso. A gente quer que os lipossomas sejam estáveis. Como que a gente pode evitar essa colisão entre lipossomas? Normalmente a gente pode colocar carga. Por exemplo, se os lipossomas a gente coloca um fosfolipídio de carga positiva, o lipossoma na superfície dele vai ter carga positiva. Quando o lipossoma chega perto do outro, tem a repulsão de cargas, eles não encostam, não fundem. Um outro artifício que eu posso usar também é utilizar de estabilização estérica. Eu posso colocar, por exemplo, uma molécula de PEG, coletilglicol na superfície. Essa é uma molécula que ela se hidrata. Quando um lipossoma chega perto do outro, eles vão ter moléculas de PEG, evitando que esses lipossomas se encostem. E, além disso, ao redor da molécula de PEG tem uma camada de água. Essa camada de água também vai entrar ali, impedindo que eles se encostem. Então, isso a gente chama de estabilização estérica. A gente faz isso para evitar que esses lipossomas encostem um no outro e que eles fiquem grudadinhos um no outro ou que eles se fundem, que seria pior ainda. E só para lembrar aqui, que quando a gente coloca uma carga numa superfície, eu acho que vocês tiveram hematologia, né? Vocês veem sobre carga na superfície de hemácia. No caso da hemácia é uma carga negativa, mas aqui eu trouxe uma carga positiva. Funciona exatamente igual, só que o contrário, as cargas, né? Quando você coloca uma carga positiva na superfície de um lipossoma, além daquelas cargas originais se retraírem, ainda aquela carga positiva, ela começa a sair carga negativa. Então, você tem uma camada de carga positiva ao redor daquela camada de carga negativa, positiva, você vai ter uma camada de carga negativa, porque as cargas positivas atraíram cargas negativas. Então, essa carga negativa que está ao redor agora começa a atrair cargas positivas. E todas essas cargas, elas estão solvatadas por água. Então, você forma uma camada de cargas e de água ao redor do lipossoma que faz a repulsão entre um lipossoma e outro. Então, assim, você consegue ter uma estabilidade melhor desses lipossomas. O problema é que quando a gente coloca carga no lipossoma, seja positiva ou negativa, a gente aumenta mais ainda o processo de fagocitose desses lipossomas. Então, a gente tem que parar por todos os lados. Por um lado, estou aumentando a estabilidade. Por outro lado, eu estou aumentando a fagocitose. Então, esse medicamento vai ficar menos tempo em circulação.
às vezes essa carga pode fazer um tipo de interação que eu queira ou não queira com uma proteína na superfície de uma célula. Então, tudo é levado em consideração quando vai desenvolver o lipossoma e por isso os estudos são muito demorados. Esse próximo slide aqui, eu trouxe um exemplo de que a gente pode, de coisas que a gente pode colocar numa superfície de um lipossoma para melhorar tanto a sua farmacocinética quanto a sua capacidade de atingir um certo alvo. Os lipossomas convencionais, eles seriam praticamente feitos de fosfolipídios e água, ou fosfolipídios, colesterol e água. Só que aí dá para a gente começar a brincar com esses lipossomas, principalmente com os fosfolipídios, né, que é o que normalmente a gente altera, para mudar uma das características. Além da gente mudar o fosfolipídio, a gente pode também ligar alguma certa superfície química nesses fosfolipídios, e vamos ver aqui uns exemplos. Pegando essa figura maior aqui da direita, começando ali, discutindo o que ele está mostrando ali na parte A, lipossomas convencionais. No lipossomas convencionais, você pode ter lipossomas neutros, você pode ter lipossomas com carga positiva, carga negativa, e normalmente o fármaco ele vai estar dissolvido na membrana do lipossoma, como a gente tem ali a estrelinha vermelha, ou ele vai ser um fármaco hidrofílico dissolvido na água no interior do lipossoma. Como eu disse, lembrando lá, esse é um fármaco que pode ser rapidamente oxigenado, tendo carga ou não. E ele tendo carga vai aumentar a estabilidade em questão de agregação e coalescência. Ele não tendo a estabilidade fica um pouco menor, mas também é menos fagocitado. Tudo tem seu lado. Mudando para a parte B, a gente tem um processo que a gente chama de pegylação dos lipossomas. Aí a gente faz uma ligação química entre os fosfolipídios de interesse com moléculas PEG, que são moléculas longas, carboidratadas. E essas moléculas, elas causam um impedimento estérico e ela também ela tem uma afinidade grande por água, então hidrata muito esse lipossoma. Esses PEGs, eles podem ser de diversos tamanhos, com ramificações diferentes, e a gente está colocando esse PEG por dois motivos. Se lembrar do slide anterior, eu já falei que eles causam uma estabilização estérica. Então, evita que um lipossoma chegue perto do outro. Então, a gente tem uma melhora da estabilidade física do lipossoma. Mas também esses PEGs, eles inibem a opsonização da molécula. Então, quando as opsinas estão tentando marcar esse lipossoma, ela tem uma certa dificuldade de chegar até os fosfolipídios e marcar esse lipossoma para depois o macrófago vir e fagocitar tudo. Então, dois motivos para a gente utilizar PEGs. Mas a gente pode ter outros motivos também, porque esses PEGs também, às vezes, normalmente eles têm carga negativa, e talvez você quer direcionar o seu lipossoma, por exemplo, a uma célula cancerígena que ela está exibindo, por algum motivo, muitas cargas positivas na sua superfície. Então, se a gente tem uma carga negativa na superfície do lipossoma, a gente pode facilitar essa interação. Mudando um pouquinho agora para a parte C da figura. Então, aqui na parte C, a gente tem os fosfolipídios de membrana do lipossoma associados a vários tipos de proteínas. Podem ser anticorpos, podem ser proteínas qualquer, podem ser peptídeos. Na verdade, há vários tipos de moléculas, né? Que podem ser carboidratos. O que a gente está querendo fazer aqui é colocar uma molécula que vai interagir especificamente com outra. Por exemplo, a gente tem um câncer, a gente sabe que aquele usando certa proteína em grandes quantidades, a gente pode fazer um anticorpo para aquela proteína em específico e
depois ligar esse anticorpo bem na superfície do lipossoma. Ou a gente tem um lipossoma que a gente quer que ele haja numa célula qualquer, que expresse um receptor tal. Às vezes o receptor daquela célula pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, pode ser um peptídeo pequeno, pode ser um lipídio, e a gente associa esse uma molécula que vai se ligar àquele receptor, porque quando essa molécula reconhecer aquele receptor, eles vão interagir, e o lipossoma vai ficar muito mais tempo perto daquela célula que a gente quer. Os dois vão interagir por muito mais tempo, então pode ter uma liberação maior de fármaco ali por diversas formas. E mais para cima, na parte D, são os lipossomas de diagnóstico, onde você pode colocar uma molécula funcional ali, que tem uma função de diagnóstico. Pode ser uma molécula associada a um anticorpo. Essa molécula de diagnóstico pode estar tanto associada à membrana do lipossoma, pode estar dentro do lipossoma também. Aí, por exemplo, a gente pode colocar a molécula de diagnóstico dentro do lipossoma e por fora do lipossoma a gente coloca um anticorpo, a gente coloca uma molécula de açúcar. Então, tem várias formas da gente direcionar esse lipossoma para diversos alvos farmacêuticos, diversos alvos terapêuticos. E aqui na nossa próxima figura, a gente tem como que esses lipossomas estão interagindo e liberando o seu conteúdo. Bem em cima, a gente pode ter adsorção específica ou não específica. A específica, por exemplo, eu coloco o anticorpo na superfície desse do lipossoma. E dentro do lipossoma a gente tem o fármaco que a gente tem. Aí o lipossoma ele está viajando pela corrente sanguínea, ele encontra uma célula que é alvo dele, o anticorpo que está na superfície dele, ou uma proteína qualquer, vai se interagir com proteínas ou moléculas qualquer que estão na superfície dessa célula, tem uma absorção e aquele lipossoma ficou paradinho ali. E agora ele consegue difundir o medicamento para essa célula. Então, o medicamento começa a sair de dentro do lipossoma, porque por toda a membrana a gente tem difusão de qualquer tipo de proteína, mesmo se uma proteína for hidrofílica, ela difunde lentamente, mas ela difunde. E se o lipossoma está ali bem pertinho daquela célula, aquela célula vai estar mais exposta àquele fármaco por mais tempo. A gente pode ter também uma absorção não específica, aqui no caso, principalmente de lipossomas convencionais, que não tem nenhuma proteína em sua superfície, não tem nenhum impedimento estérico. Então, uma membrana do lipossoma encontrou a membrana da outra célula e aquelas membranas estão interagindo com forças fracas, tipo forças de Van der Waals. E, no mesmo tempo que está tendo essa interação, o lipossoma está liberando o seu conteúdo também por difusão. Logo depois ali a gente tem fusão. Quando você tem uma dissorção tanto específica ou não específica, você pode ter uma fusão do lipossoma com a célula. A célula e o lipossoma libera todo o conteúdo dele dentro da célula. E se ele tiver fármaco na membrana dele, o fármaco da membrana dele também vai se difundir para a membrana da célula e a célula vai ficar exposta àquele fármaco. Lá embaixo, a imagem do lipossoma se apagando. É um lipossoma se desestabilizando por algum motivo, temperatura do meio, pH do meio, o lipossoma se desestabiliza e ele libera seu conteúdo perto dessa célula. Aqui do lado da desestabilização, a gente tem a troca de lipídios. Um lipídio chega perto da célula e a célula e o lipídio começam a trocar fosfolipídios. Fosfolipídios passa de um para o outro. O fármaco que está dissolvido no lipídio do lipossoma, ele pode passar junto com o lipídio para a célula, e o que está dissolvido no meio aquoso, ele vai se difundindo para a célula durante essa interação. E, por último, a gente pode ter a endocitose desse lipossoma. Pode ser uma endocitose, por exemplo, estimulada ou não por
por proteínas, por exemplo, ou açúcares na superfície desse lipossoma. Por exemplo, se for um lipossoma sem nada, um lipossoma convencional, ele pode ser facilmente fagocitado por um macrófago. Mas, por exemplo, às vezes a gente pode estabilizá-lo com PEG para ele não ser opsonizado, mas pode colocar uma proteína que estimule a fagocitose do lipossoma com células cancerígenas, por exemplo. Quando tem essa fagocitose do lipossoma, ele tem duas vias. Tem a via do endossomo e tem a via do lipossomo. Se ele vai para a via do lipossomo, o pH lá dentro aumenta muito e dentro do lipossoma tem várias enzimas que vão rapidamente degradar esse lipossomo e o lipossoma libera todo o conteúdo dele. Agora, se for a via do endossoma, o pH aumenta, mas não aumenta tanto lá dentro. Aí, dependendo do que a gente tem na superfície desse endossoma, por exemplo, a gente pode ter, desse lipossoma, a gente pode ter certas proteínas virais que, com um aumento pequeno de pH, causa fusão do lipossoma com o endossoma, ou a gente pode ter um lipossoma muito sensível a qualquer alteração de pH, um pouco que esse pH aqui diminuir, eu acho que eu vou aumentar, né, sem querer, mas dentro do endossoma e do lisossoma, o pH diminui. Um pouco que esse pH diminuir, ele já pode desestabilizar esse lipossoma e causar liberação do seu conteúdo. Então, são várias formas de do conteúdo de um lipossoma ser liberado para a célula. Ou ele pode ser por simples difusão, porque o lipossoma está ali perto, ou o lipossoma pode se fundir com a célula, ou o lipossoma pode ser endocitado pela célula. Então, o primeiro exemplo que eu estou trazendo aqui é o exemplo do ambissoma. Ele é uma molécula de anfotericina. E ele é muito legal porque a gente utiliza lipossoma convencional. Tudo que é ruim, pode ter com lipossoma, nele é que a gente está aproveitando. Tipo, porque o lipossoma é rapidamente estabilizado, opsonizado e fagocitado. A gente quer isso aqui. Pode querer ou não, né? Também depende do tipo de tratamento que a gente quer. Só que uma das coisas que às vezes é desvantagem para o lipossoma, às vezes o ambissoma não é. E o que esse ambissoma é? O ambissoma, ele é um lipossoma, é uma formulação de anfotericina. A anfotericina, ela é uma molécula que foi descobrida há muito tempo. Ela é normalmente utilizada no tratamento de micoses, principalmente micoses sistêmicas. E ele funciona como um antifúngico muito potente. Ele é muito tóxico, mas é muito potente. Tanto que, depois que a anfotericina foi descoberta, eles descobriram vários antifúngicos muito mais seguros, tipo os azóis, fluconazol, cetaconazol, fluconazol, itraconazol. A gente descobriu ciclopirox. São várias outras classes de antifúngicos que são muito mais seguros, mas nenhum é tão potente como a anfotericina. Então, por isso a anfotericina ela é muito utilizada até hoje. Só que a anfotericina, como eu estava dizendo, ela é muito tóxica. E o que essa anfotericina faz? A anfotericina ela tem uma afinidade por colesterol e uma afinidade muito maior por ergosterol. Então, quando você quando você dá para a pessoa, ela é injetada por via endovenosa, a anfotericina, ela vai se ligar ao colesterol das nossas células e ao ergosterol dos fungos, que o ergosterol é como se fosse o colesterol nas células de fungos e alguns outros micro-organismos. Aqui, um pouquinho em cima, à direita, a gente tem um desenho da estrutura de uma molécula de anfotericina. A gente consegue ver que ela tem um corpo que é lipofílico e uma cabeça que é hidrofílica. Então, ela costuma se inserir na membrana, perto do colesterol. Só que essas moléculas, elas se associam entre si, as moléculas de anfotericina, e elas formam um canal. Esse canal é por onde as coisas que estão dentro da célula vazam.
Então, ela tem o tamanho da estrutura de meia camada lipídica, então ela associa-se na parte de fora e na parte de dentro da célula. A cabeça polar dela vai ficar para a parte exterior da célula e para a parte do citosol da célula. E essas moléculas se associam formando um poro, por onde a célula vai perder íons, potássio, sódio, vai perder aminoácidos, vai perder muito do conteúdo dela e assim assim a anfotericina causa a morte celular. Então, voltando mais um pouco, a anfotericina ela tem afinidade pelas nossas células. Então, quando você injeta ela no corpo do ser humano, ela se liga ao colesterol enquanto ela está se difundindo e espalhando pelo corpo, e depois ela se liga ao ergosterol dos fungos, que é por onde ela tem mais afinidade. Mas, como tem muito mais colesterol no corpo do que o ergosterol dos fungos, boa parte dela também vai entrar em equilíbrio com o colesterol, se ligando às células nossas e causando os efeitos colaterais, como, por exemplo, você pode ter muita dor de cabeça, náusea, vômito, pode ter delírios. São muitos efeitos colaterais e o principal, que é mais preocupante no caso da anfotericina, é a lesão renal que ela causa. Então, aí, com muito estudo e esse conhecimento que a gente tem de lipossoma, eles desenvolveram o ambissoma, que é a molécula de anfotericina sendo carreada por lipossomas. Então, você prepara lipossomas que são 23% de colesterol, da anfotericina, ela tem afinidade com colesterol. E esses lipossomas, eles não costumam ter, eles não costumam ser peglados, não costumam ter nenhuma proteína na sua superfície, nada do tipo. Você injeta ele no corpo, o que acontece? Aquela proteína ela já está ligada no colesterol. Então, ela não vai ter pressa de se ligar ao nosso colesterol. Porque a anfotericina, ela não gosta muito de água. Ela quer se ligar ao colesterol ou ao ergosterol. Colocou ela livre no nosso corpo, rapidamente liga ao colesterol. No caso do lipossoma, ela já está ligada ao colesterol. Um pouco dela vai se difundir para o colesterol das nossas células? Vai, mas não é com aquela velocidade e com aquela avidez toda. Então, você colocou o lipossoma, ele começa a circular no nosso sangue. E o que acontece? Se eu tenho uma infecção sistêmica por fungos, rapidamente esse lipossoma ele entra em contato com o fungo tem ergosterol, a anfotericina ela gosta mais de ergosterol do que ela gosta de colesterol, ela rapidamente troca e vai para a célula do fungo e causa os poros lá no fungo, matando o fungo. Na nossa célula, a anfotericina não teve muita afinidade e com o tempo ela vai sendo metabolizada e liberada lentamente. Se ela for liberada lentamente para a nossa célula, beleza, a nossa célula tem mecanismos para se recuperar daquilo. O problema é quando libera muito rápido e causa muitos poros rapidamente na nossa célula e a nossa célula não tem tempo de tentar de conseguir reverter aquilo. E também é muito legal que a anfotericina é utilizada para tratar a leishmania, leishmaniose. E a leishmania, assim como os fungos, ela tem na sua superfície muito ergosterol. Então, o que acontece? Você colocou esse lipossoma, ele começa a circular pelo corpo, não tem fungo para ele, o lipossoma está lá mantendo a anfotericina. Mas aí as opsoninas vêm, começam a marcar esse lipossoma para ele ser fagocitado. Aí passa 2 a 4 horas, ele é totalmente fagocitado. Dentro dos fagócitos está a leishmania. E aí esse lipossoma ele vai entrar em contato muito próximo com a leishmania. A leishmania tem muito ergosterol, então o ergosterol passa rapidamente do lipossoma para a leishmania, criando vários poros na leishmania e matando essa leishmania rapidamente.
Outro exemplo que eu queria discutir também rapidamente são os exemplos dos cânceres. Os cânceres, eles têm um microambiente muito diferente do microambiente normal das nossas células. Então, a gente pode tentar criar vários lipossomas que nos favoreçam a liberação do seu conteúdo ali naquele microambiente. Por exemplo, no câncer, o tecido está mais metabolicamente ativo, então a temperatura é maior. Se eu criar um lipossoma com a temperatura de fase de transição um pouquinho acima do normal do nosso corpo, o lipossoma, quando ele chegar naquele microambiente do câncer, que está um pouquinho acima da nossa temperatura normal, por causa do metabolismo rápido, aquele lipossoma já pode se desestabilizar. Outra coisa, que por causa desse metabolismo rápido do câncer, o câncer também, e também pelo fato de o câncer ele, ele não ser muito eficiente, normalmente os cânceres eles estão trabalhando com glicólise. Ao invés de trabalhar com fosforilação oxidativa e respiração, eles estão mais ali na respiração anaeróbica, gastando muita glicose e produzindo muito ácido lático. Então, aquele microambiente ao redor do câncer, além dele ter uma temperatura maior, ele está com pH menor. Ele é mais ácido. Então, eu posso fazer um lipossoma que se desestabilize num pH um pouco mais ácido. Outra coisa também do câncer é que os vasos sanguíneos no câncer, eles têm um espaço entre eles são fenestrados, eles têm fenestras muito grandes, porque como ali a angiogênese é muito rápido, não dá muito tempo das células grudarem entre aspas uma nas outras direito, não tem muito desmossomos, então costuma ter um espaço maior ali. Que é um espaço que a gente pode utilizar aqueles espaços. A gente faz o lipossoma que é um pouquinho menor do que aquele espaço, e a gente pode direcionar ali o lipossoma, como ele é um pouco menor, ele extravasa ali, ele consegue atravessar, não consegue atravessar os outros vasos sanguíneos, mas aquele do sangue, do câncer, ele consegue atravessar e extravasar para o meio. Então, ele extravasando ali, vai ser ali que ele vai liberar o conteúdo dele por difusão. Ou também, no câncer, normalmente os cânceres eles têm várias moléculas na superfície dele, que é diferente das nossas células normais, e a gente pode colocar um anticorpo nesse lipossoma, alguma coisa que vai direcionar. Então, eu trouxe aqui para a gente dois exemplos bem rapidinho, e é o caso da doxorubicina. A doxorubicina, ele é um antitumoral, é um antibiótico que a gente fala, né, da classe das antraciclinas. Ele é muito utilizado no tratamento do câncer, mas a doxorubicina, ela costuma se acumular muito no fígado e no coração, causando efeitos colaterais. No fígado ela não causa tanto, mas no coração sim. A gente já discute um pouco por quê. Primeiro vamos falar do mecanismo de ação dela. O mecanismo de ação da doxorubicina ela é uma molécula que se intercala no DNA, então ela previne a DNA polimerase, a RNA polimerase, então inibe a transcrição e a replicação do DNA. Ela também consegue se ligar na topoisomerase 2, então ela impede a distorção do DNA na hora que você vai copiar o DNA ou transformar o DNA em RNA para você separar as fitas e distorcer o DNA. E também a doxorubicina se complexa com ferro e ela gera radicais livres. Então, nesse quesito de gerar radicais livres, o fígado dele está muito preparado para isso, mas o coração não. Então, a doxorubicina é muito cardiotóxica. Então, a maneira de diminuir essa cardiotoxicidade da doxorubicina foi colocar a doxorubicina dentro de lipossomas. Então, no início lá do desenvolvimento, eles tentaram colocar a doxorubicina na solução lipídica, não deu muito certo, não incorporou muito fármaco. Na solução aquosa, não deu muito certo. Então, com muitos anos de estudo, eles desenvolveram um método muito legal para colocar essa doxorubicina dentro do lipossoma, mas para isso você já tem que ter lipossoma.
Então, nessa técnica, a gente consegue ver que na imagem eles criam lipossomas, que dentro do lipossoma não tem nenhuma doxorubicina, mas a gente tem sulfato de amônio. Esse sulfato de amônio eles vão ser utilizados para carregar a doxorubicina. A doxorubicina em si, ela não atravessa muito bem a membrana, mas se ela estiver ligado a uma molécula de amônio, NH2, ela consegue atravessar. Então, o que acontece? Dentro do lipossoma, a gente tem o nosso sulfato de amônio. Esse sulfato de amônio é sólido, mas lentamente ele se dissolve em amoníaco, né, NH3 e a sulfato. Esse amoníaco se dissocia em amônia e H+, o H+ fica dentro do lipossoma, o amoníaco, a amônia sai. Desculpa, a amoníaco é NH4, a amônia é NH3, a amônia sai. Essa amônia se complexa com a doxorubicina e da NH3. Doxorubicina NH3+, com carga positiva, não atravessa a membrana, mas por questão de equilíbrio químico, você passa a ter um equilíbrio entre molécula carregada positivamente e não carregada. Então, essa molécula que não está carregada, perdeu um H+, ela consegue atravessar a doxorubicina ligada a NH2, atravessa e entra dentro do lipossoma. Assim que essa doxorubicina ligada a NH2 entra no lipossoma, ela vai encontrar o sulfato que estava dissolvido e forma cristal complexa na mesma hora, e aquela doxiciclina que estava dissolvida ali dentro já, entre aspas, não está mais ali dentro, ela não está mais disponível no meio. Então, por equilíbrio químico, vai chamando cada vez mais doxiciclina para dentro, doxorubicina para dentro do lipossoma. Então, você consegue colocar muita doxorubicina dentro desse lipossoma. Esse lipossoma é um lipossoma peguilado, quando a gente vê ele do lado. Então, ele não é muito optimizado pelos macrófagos. Se a gente vê a figurinha microscópica aí, a doxorubicina mais o sulfato dentro, forma cristais mesmo. Então, a concentração ali dentro de doxorubicina é gigantesca dentro de cada lipossoma. Então, você administra esse lipossoma para a pessoa. Esse lipossoma está circulando, não vai ser optimizado, não vai ser fagocitado por causa que ele tem moléculas de PEG. Mas ele é feito de um tamanho exato para passar nas fenestras que a gente viu anteriormente. Ai, desculpa, eu não tinha trocado a imagem. Nas fenestras do câncer. Desculpa, da molécula do câncer. Então, ela se acumula ali, entrou na fenestra, acumulou ali na região da molécula. Agora eu tô triste, porque eu expliquei tudo sem ter trocado a molécula, sem ter trocado a imagem que eu estava vendo no iPad e não no celular. Só que aí a molécula, esse lipossoma de doxil, ele vai se acumular no tecido do câncer, porque ele tem um tamanho exato para passar pelas fenestras do vaso. Acumulou ali o tecido cancerígeno, ele está com um metabolismo muito alto, então ele produz muita amônia. Então você vai ter amônia no meio, a amônia consegue se difundir para dentro, complexa com H+, que estava dentro do lipossoma, se complexa com o sulfato, que está livre, formando cristais de sulfato, tem menos sulfato dentro do lipossoma, então a doxorubicina, por equilíbrio químico, vai liberar sulfato novamente para o meio, e complexa também, aí vai formar doxorubicina ligado à amônia, e essa doxorubicina consegue se difundir para fora do lipossoma, especificamente no local do tecido do câncer, e ela depois entra para dentro das células cancerígenas e tumorais para ter seu efeito. E também acontece que pode estar tendo ali também, além disso, uma endocitação dessas moléculas pelo câncer. Não se sabe muito bem por que isso acontece, mas talvez pela carga negativa que tem na superfície dessa célula. Um outro exemplo bem rapidinho também que eu trouxe, o Doxil saiu do mercado, ele era muito bom, mas por questões a empresa quis tirar do mercado e eles criaram um outro,
E pelos mesmos motivos, você não conseguia muito bem colocar a doxorubicina, tanto que se você colocasse no solvente orgânico junto com fosfolipídios ou na água, a doxorubicina não ficava em quantidades muito boas no lipossoma, então eles criaram nova maneira, como a maneira de desenvolveram outro método. Aqui é muito legal que eles fazem um lipossoma de solução tampão de citrato. Então, aqui dentro, o pH do lipossoma é 4. Aí, depois eles adicionam, depois que o lipossoma já está pronto, eles vão colocar esse lipossoma numa solução com pH um pouco alcalino, né? Ligeiramente alcalino, 7,8, com a doxorubicina. Essa doxorubicina ela está em equilíbrio de complexado com um pH não complexado. Nesse pH, o equilíbrio tende a ficar não complexado, então ela fica uma molécula que se dissolve facilmente na membrana, porque ela não tem carga. Ela consegue entrar. Assim que ela entra dentro do lipossoma, o lipossoma está com pH 4, então tem muito H+ lá disponível para se ligar à doxorubicina. Doxorubicina adquire carga positiva e ela se complexa com citrato, formando cristais. Então, assim como no outro, você consegue ter uma concentração muito grande de doxorubicina dentro desses lipossomas. E quando você injetar na pessoa, essa doxorubicina não vai ficar sendo liberada à luz. A primeira, ela precisa se acumular lá no tecido cancerígeno, atravessando as mesmas penetras que o Duxil passava, chegando no tecido cancerígeno. O pH é mais ácido, e aí, por todo o mecanismo de equilíbrio, fazendo tudo ao contrário, a doxorubicina sai do lipossoma, ali daquela região. E também quando você tem acumulação ali do lipossoma, ali no tecido cancerígeno, aquele lipossoma também pode ser degradado, né, porque ele está ali há muito tempo, em contato com muitas enzimas, ele pode se desestabilizar ali por diversos motivos, liberando o seu conteúdo. E, por último, eu trouxe um exemplo muito simples também, que está sendo agora desenvolvido, é muito fácil de fazer, que nos lipossomas, você coloca o fármaco no lipossoma, tanto na parte aquosa, ou na parte de lipídios que você quer, mas você também coloca dentro do lipossoma nanopartículas magnéticas. Então, se eu quiser colocar um anticancerígeno ali, qualquer pessoa tem melanoma, por exemplo, coloca ali um fármaco que vai combater o melanoma da pessoa, coloca as partículas magnéticas ali dentro, e bem na região da pele onde a pessoa tem, por exemplo, o melanoma dela, eu coloco um ímã ali, quando o lipossoma passar pelos vasos sanguíneos naquela região, ele vai encontrar o campo magnético e fica retido ali, liberando o fármaco naquela região. E eu encerro aqui. Então, aqui as minhas referências que eu usei. Eu peço desculpa em algumas coisas que eu devo ter me atrapalhado, falado, embolado, porque eu tinha um gatinho bem aqui na minha porta, miando sem parar, não sei se vocês escutaram, ele estava me desconcentrando muito, muito, muito. E é isso. Oi, Kennedy. Muito obrigada pela palestra, viu? O gatinho aí eu consegui ouvir, mas é maravilhoso, né? A gente acompanhar a aula com os colegas aqui do lado, os animaizinhos, né? É bem legal. Não Eu deu não para sei se você perceber. escutou na altura que eu escutei, ele estava miando muito, muito, muito alto. Não estava Muito tão alto. alto, E ele não. estava raspando a porta, ele ficava Oh, meu passando a unha na Deus. porta, querendo abrir. Nossa, foi. Não deu para ouvir, Ele é não. muito carente. Oh, meu Deus. Mas não pareceu que você se desconcentrou, viu? Ficou a apresentação perfeita, muito rica em detalhes. A sua explicação foi ótima, né? O pessoal que está aqui no chat comentando, Mayara falou, né? Que já pegou farmaco e não viu esse assunto tão detalhado quanto agora na disciplina de biotecnologia. Então, isso é um ponto positivo, né? Eu agradeço por você estar se disponibilizando, né, nessa aula, passando todo esse conteúdo.
pra gente. E o mais legal, o sotaque, né? O sotaque tão gostoso assim pra gente aqui do Nordeste, também é um incentivo pra gente. Eu novamente agradeço em nome da instituição Estácio, tá? Em nome da coordenação de biomedicina. Os alunos, eu acredito que também gostaram muito da sua aula. Como eu havia comentado, né? A farmacologia para a gente da biomedicina é um desafio, né? Então, ter esse assunto dentro da disciplina é um ponto positivo para o avanço desse conhecimento aí para a nossa área biomédica. Gostaria de saber dos alunos se vocês têm alguma pergunta. Marileide, aula maravilhosa! Deixa eu ativar aqui minha câmera para aparecer um pouco, né? Kennedy, quer ativar também? Deixa eu voltar lá. Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Elogiar, talvez? Ativar a câmera, microfone. Senão o palestrante não volta mais, né? Hein, gente? Eu acho que ainda Adriana, muito boa aula, parabéns. Estou tentando sair do compartilhar. Aqui. Pronto. Kennedy, vira sua Ninguém câmera, você tá de pergunta? lado. Para a gente tirar uma foto, ó. Tirar um print. Alguém me pergunta? Alguém tem pergunta, gente? Ninguém Clara, me pergunta. Virgínia, aula perfeita, muito produtiva, obrigada. Só Maiara, né, que fez perguntas no meio E da você, tem aula. perguntas? Ninguém? Tá, então faça você a pergunta. Ficou tão claro assim, gente? Kennedy tá cortando sua cabeça, Kennedy, a foto, o vídeo. E você? Você tem pergunta, Rafa? Baixa aí um pouquinho, Kennedy. Não tenho perguntas. Adriana, sim, aplauso. Sim, o quê, mulher? Oi, Maiara, apareceu, Maiara. Que bom. Quer falar alguma coisa? Não, não quer falar? Nem parabenizar? Kennedy, abaixa aí o seu celular, menino. É porque ele abaixar assim? Não, baixar, subir, desculpa. Para ver seu rosto. Tô vendo o seu pescoço só. Ainda tô vendo sua boca só. Sério? Agora, tá ótimo. Eu vou tirar um print pra gente registrar, certo? Maiara. Sorria, Maiara. Quem vai aparecer mais aqui, hein, gente? Apareçam. Cadê o povo? Ninguém? Gente do céu. Vou dar ponto extra agora a quem aparecer. Ninguém, né? Então vou tirar o print, certo? Sorriam, gente. Pronto. Printei a tela. É isso. Ninguém quer falar mais nada? Ninguém quer perguntar? Posso encerrar a aula, gente? Posso ou não? Vocês. Alguém? Ninguém? Então tá. Então, mais uma vez, Kennedy, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Eu. Agradeço pela dedicação que você tem disponibilizado aí pra gente. Mais uma vez, muito obrigada. Tá? Os alunos ficam aqui, viu? Que eu vou fazer a chamada ainda. Tá bom? É isso, Kennedy. Vou finalizar aqui a gravação. Te mando Tchau.